Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti 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 Om Namastê Om Ishwara. Ah, Então, as declarações finais são declarações de identidade, como nós sabemos, né? Porque todo ser humano vive numa constante crise de identidade, né? Por que que a gente sofre crise de identidade? Porque a gente vê o corpo-mente se modificando, modificando, e ontem você era assim, hoje você já mudou, né? O seu nível mental, intelectual, prânico, é tudo mudando, suas ideias, seus conceitos. Então, é como se nós permanecêssemos sempre, né, subconscientemente, né? A maior parte das pessoas não são nem conscientes de que a identificação, a identidade do indivíduo é algo sempre questionável em crise, né? Porque os conceitos, noções, ideias de nós mesmos, né? Autoestima, tudo isso vai mudando ao longo dos anos e décadas, né? Então, as declarações do Vedanta são declarações de identidade, né? Primeiro estabeleceu que a busca pela real natureza do eu é sinônimo de a busca pela real natureza do Criador, né? Então, nós vivemos no âmbito de Mitya, que é uma manifestação aparente na qual três pilares do universo surgem, né? Que é o universo, o cosmos físico-material, que é o Jagata, aí o Criador Ishvara, com suas leis e princípios que regem essa ordem, e os atores, os jivas, né? E principalmente os jivas humanos, no que se refere ao nosso planetinha dos bárbaros, né? Porque os jivas humanos são aqueles com uma capacidade intelectual de fazer escolhas. E devagarzinho ele vai se dando conta que as escolhas, dependendo da qualidade das escolhas, né, ele irá colher resultados melhores ou piores, né? Então, esse livre-arbítrio, ele aparente é somente utilizado como meio de escolher o que eu quero e escolher evitar o que eu não quero. Eu quero ir, né, em direção do que eu quero e quero me afastar, né, do que eu não quero, né? E, mas com o tempo, o indivíduo vai utilizando esse livre-arbítrio, esta capacidade de intelectual de discernir, determinar, né, para compreender o Dharma e o Adharma, né? No início é só o que eu quero ou o que eu não quero, depois o que é Dharma e o que é Dharma. Ele compreendeu que o Dharma é fundamental, embora produza um resultado um pouco mais a longo termo, prazo, porque a maturidade, a estabilidade, a força, o equilíbrio mental, emocional é subproduto dessa maturidade, né? Capacidade de viver nessa gangorra da vida, né? Então, o indivíduo observando o Dharma vai obter esse resultado mais a longo prazo. E quando ele não compreendeu que os resultados a longo prazo são superiores, ele é movido somente por aquilo que ele quer e que não quer, né? Atração e repulsão, né? Gosto e desgosto. Aquilo que é atraente é o que irá propiciar um pala imediato de satisfação, de prazer, né? De agradável, né? Então, o indivíduo ele vai pela vida, né, buscando tudo isso, totalmente identificado com o corpo-mente, que quer o que quer e quer evitar o que não quer, só isso. É realmente uma existência medíocre, né? A minha vida é o que eu sou o corpo, mente, sentidos, e eu sou movido por aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero é aquilo que me dá prazer, curto prazo, e no máximo médio prazo, né? Porque eu quero né, ter patrimônios, ter muito dinheiro, isso aqui, de modo que de repente eu possa estar relativamente seguro até o fim dessa vida, né? Mas essa segurança, como nós sabemos, é muito relativa, porque mesmo que o indivíduo tenha uma segurança material, financeira, econômica,
ele pode ser totalmente inseguro emocionalmente, entendeu? Ele pode ser inseguro em muitas outras áreas, né? Quer saiba ou não. Então, essa segurança, né, ela não realmente resolve o problema, né? O problema é que eu me sinto corpo, mente, sentidos, movido por minhas vássaras são condicionadas porque eu quero e o que eu não quero, e eu quero o que me dá prazer instantâneo, que me dá a satisfação. Eu escolho o agradável e eu não escolho realmente a verdade, a realidade, que o agradável é sensorial e a verdade requer um processo de amadurecimento, crescimento, refinamento, né, purificação, que nos concede, né, como resultado a maturidade, a estabilidade, a força, a capacidade de viver sem ser governados por gostos e desgostos por resultados instantâneos, né? Então, por que que eu falei que o Giva vive sempre numa crise de identidade, né? Porque aquilo que a gente pensa ser vai sempre mudando. Tem pessoas que depois se estabelecem com uma identidade fundada em torno ao seu status econômico, né? Então, agora eu sou um rico, um novo rico, isso e aquilo, as pessoas, né, me olhem com certo inveja, isso e aquilo, mas as pessoas perdem as coisas, principalmente num país como o Brasil, é um ganha e perde tão comum. Quando eu era jovem, eu deixei o Brasil porque eu olhava em torno e dizia assim, nossa, quantas pessoas eu conheço já foram ricos e perderam tudo, né? Instabilidade social, instabilidade econômica, financeira, né? Governos corruptos. Então, o indivíduo ele jamais consegue se estabelecer com um senso de identidade que confiável, né? Isso é natural, porque em Nietzsche também é definido como uma ordem aparente que não é só uma projeção, mas é uma projeção na qual tudo que é projetado através dos gunas de Maia é num fluxo constante de modificação. Olha que doideira. Primeiro você está vivendo no âmbito de uma projeção aparente, e depois você, ogiva, em constante fluxo de mudança, está se lidando com o campo dos objetos de conhecimento e experiência, que também está se modificando de momento a momento, né? Então, a crise de identidade é enorme, a impotência, a incapacidade de realmente encontrar essa paz, essa satisfação é impossível, né? Então, o indivíduo ele passa por muitos estágios na busca por seguranças e prazeres imediatos, de médio e curto prazo, até que ele descubra que existe um outro Purushartha que vai realmente resolver o problema, né? E o Vedanta é somente sobre isso. O Vedanta é parte final dos Vedas que apresenta, né, as declarações finais, né? E as declarações do que tange o Jiva-Atma, que é o estudante, é o discípulo, né? Somente o ser humano se interessa por essas escrituras. Naturalmente, nenhum outro ser do reino animal sabe nem mesmo ler, né? Muito menos, né, encontrar valor num texto como esse. Pessoas mais rudimentares, né? Sem nenhuma ofensa, pessoas né, mais, digamos, com mentes mais grosseiras, né? Elas jamais vão ter interesse ou compreender o que está sendo dito, né? Porque são pessoas com mentes muito rudimentares, muito simples, né? Então, eu tenho diversas pessoas com quem eu me relaciono aqui. Ontem, lá em torno da casinha onde você fica, eu estava falando com o Zoe, entendeu? Eu gosto muito do Zoe, eu acho o jeito dele tão engraçado, falando com ele. Mas você pode falar de coisas muito simples. Você não consegue ter um relacionamento mais profundo. Meu pai, agora que deteriorou muito a sua discriminação, intelecto, isso, aquilo, ele nem consegue compor uma sentença mais complexa. Não existe modo mais de ter uma conversa mais complexa com meu pai, né? E assim as pessoas de mente muito simples, né? Então, somente raros indivíduos desenvolvem uma certa pureza, né? Um refinamento para se dar conta que existe um outro caminho, existe outra meta, existe um outro empreendimento de vida, que é aquele que promete resultados
permanente. Mas aí o Vedanta, os Vedas dizem, mas ainda assim é um projeto de vida, são resultados a longo prazo, né? E isso se refere a declarações de identidades. Então, de novo, o Vedanta é a respeito de declarações de que você é aquele Brahman ilimitado, você é o meta final daquilo que você está buscando, como se diz, né, por aí nos círculos espirituais em todo o mundo, né? Você é o que você está buscando, né? Você é aquele Brahman. O buscador está buscando alguma coisa, está buscando a ilimitação. Então, se você é o que você está buscando, se você é a limitação, o buscador está buscando segurança através da prosperidade. Assim, você é a única fonte de prosperidade, você é a única fonte de segurança, né? Você é aquilo que você está buscando, né? Mas ainda assim, é raro encontrar uma pessoa que realmente acredita, dá crédito a tudo isso e inicia essa busca. Quase sempre essa busca é uma busca movida por desejos inexplicáveis, desejos incompreensíveis pela maioria das pessoas, tá? Porque ninguém consegue ver valor neste propósito, nesta meta, nesta busca, né? Porque não existe nada de tangível em termos de ganho, né? Então, a grande maioria não vai, né, ver nenhum valor disso. Então, quais são as pessoas que têm interesse nessa busca? São raros indivíduos que, de certo modo, né, subconscientemente, eu vejo assim no meu próprio processo, era tudo um processo subconsciente. Vassanas espirituais que me moviam, não, conscientemente eu não entendia nada do que eu estava fazendo com a minha vida, entendeu? Eu sei, eu tô indo por aí. Eu sei que esse mundão não é para mim, por isso que eu chutei o balde, abandonei a profissão, segurança de carreira, isso aqui. E, né, mas então são movimentos meio que subconscientes, são vássanas espirituais que estão te movendo, mas a nível consciente permanece uma certa confusão, né? Assim, por que que eu estou fazendo tudo isso, né? Então, esses são os raros indivíduos que vão ser atraídos por este purushartha, essa busca, essa meta, que é a compreensão da real natureza de Brahman como idêntica à sua real natureza. Se Brahman é ilimitado, você é ilimitado. Se Brahman é a única fonte de paz, você é essa fonte de paz. Se Brahman é a única fonte de segurança, você é essa fonte de segurança, porque as declarações, todas elas nos Upanishads, são declarações de identidade. Você é aquilo, né? Aquilo é você. Tudo isto, de fato, é a essência de Brahman em você. Você, ele é a verdade. Ele e você são a mesma coisa. Ele é o ser, você é o ser. Tu és isso, né? Kaivalya Upanishad, Tatvam Eva Tvam Eva Tat. Aquilo é somente você, aquele Brahman que você busca é somente você e sua real essência, né? E você, somente você é aquele Brahman, entendeu? Então é colapsando a dualidade, dizendo só existe Brahman, e você jamais pode se excluir desta realidade, que é a real natureza de Deus, chamada Brahman neste contexto, né? Porque você vive, né, sustentado dentro do âmbito desta ordem aparente, que fundamentalmente só é Brahman. Então, o indivíduo, o buscador, ele vai ter que compreender que ele não pode se excluir daquilo que é todo pervasivo, que é a única realidade por trás de toda sobreposição de namarupas, né? Então, quando a gente ouve todas essas revelações pela primeira vez, a gente fala assim, legal, ótimo, é um elogio maravilhoso. Eu sempre tive a impressão que eu era um diferenciado, né? Que eu era um bem dotado, né? Que eu era alguma coisa assim, né? Grandiosa, né? Mas não, as escrituras e essas declarações não têm nada a ver com os seus gunas, não tem nada a ver com a sua personalidade saguna, tem nada a ver com o modo qual você foi configurado, né? Está simplesmente dizer, você fundamentalmente é a consciência livre dos gunas, você é o Nirguna Atma, né? Então, quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente tem dificuldade de acreditar, mas quando a gente acredita, a gente acaba pensando que tem a ver com
aquilo que nós somos como corpo, mente, sentidos e os atributos desse corpo, mente e sentido. Aquela história de algum seminário que nós fizemos no passado, acho que foi do ano passado mesmo, que deixava muito claro que quando nós reivindicamos a nossa real natureza em Brahman como Brahman, a gente não pode, né, inconscientemente transferir os atributos que se referem ao corpo, mente e sentido. Senão não liberta o indivíduo, porque os atributos são os elementos limitantes. Se você diz eu sou Brahman e você carrega os seus elementos limitantes, você vai experimentar limitação? Ilimitação? Jamais, porque agora você projetou a limitação no Brahman livre de limitação, ilimitada. Então, para fazer essa reivindicação, a gente não pode, de modo algum, transferir esses atributos. E os Upanishads, esse aqui, entre todos tantos mais, nos ajudam, né, a evitar essa transferência daquilo que pertence a Mithya. Existe, durante todo esse processo vedântico, uma sobreposição mútua de Mithya em Satya e de Satya em Mithya, né? Então, quando nós estamos buscando o ser, quase que invariavelmente, a gente atribui, a gente projeta os atributos de Mithya em Satya, a gente transfere os atributos do corpo, mente e sentidos naquilo que é a consciência, a existência, a nossa real identidade, a nossa real natureza, né? Então, quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar. Quando a gente acredita, a gente começa a viajar e derrapar um pouco nas curvas, porque a gente fica pensando que é um elogio feito ao nosso corpo, mente e sentido, o nosso arrancar, o nosso ego, né? O nosso instrumento. Ah, o nosso instrumento, eu sou esse corpo, mente e sentido, eu sempre soube que o meu destino era grandioso, eu sou um iluminado, essas coisas, né? Então, o indivíduo tem dificuldade de acreditar, quando acredita, acredita de modo confuso, né? O processo vedântico nada mais é do que desfazer essa confusão. Depois que nós chegamos a esse Purushata e compreendemos que o Jivatma é Paramatma, você é aquilo, né? A gente compreende isso, todo o trabalho que nós devemos fazer é para impedir essa confusão entre Satya e Mithya, entre o ser e os atributos do ser aparente, o Jivatma, de tal modo que a gente possa fazer essa reivindicação sem confundir Mithya com Satya e Satya com Mithya, tá? Então, saber o que é Satya, saber o que é Mithya e não fazer confusão entre ambos é a parte mais difícil, que é extremamente sutil. Diga, Betânia. É, antes, né, de entrar em contato com os ensinamentos, a gente está sobrepondo Nietzsche e Satya. E quando a gente é, começa a entrar em contato com os ensinamentos, aí talvez a gente coloque Satya e Mithya, né? Sim. Porque antes a gente nem sabia da existência de Sim, Satya e Mithya era a única realidade. Então a gente coloca Mithya em Satya, sim, todo mundo está em Mithya e Satya, né? sim. Muito bem colocado. Então, um exemplo simples da sobreposição de Satya e Mithya, você ouve falar sobre Satya, como as escrituras dizem, como a Betânia diz. Aí você começa a projetar ou sobrepor a sua natureza sátia no seu corpo, mente e sentido. Entendeu? Daí o que que você vai fazer? Você vai começar a justificar um monte de defeitos e atitudes da sua natureza mítica, dizendo assim: ah, tudo bem, mas eu sou sátia. Entendeu? Não. Deixe em mítia o que pertence a mítia. Entendeu? Eu conheço um professor de Vedanta que era muito confuso devido a isso, entendeu? Eu sou Sati, eu sou a consciência, isso e aquilo, né? E isso era muitas vezes utilizado para justificar as suas atitudes, palavras e ações que eram imprecisas, né? Para dizer pouco, né? Eu disse, não, mas eu sou Sati, entendeu? Eu não sou minhas vássaras, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então a gente está projetando Sati em Mithya. Não, o corpo-mente é sempre defeituoso, mas ele pode e deve passar por um período de purificação e transformação no calor ou no fogo do Atmanhana. O melhoramento tem que aparecer, porque o melhoramento é o plano, é o fruto, né? O autoconhecimento é para o Jiva, né?
E ele se manifesta como purificação, né? Então, projetar Satya e Mithya e dizer assim, ah, tudo bem, tudo isso é Satya, tudo isso é Mithya mesmo e eu sou Satya, né? Não, o que é Mithya é Mithya. Mithya jamais vai ser perfeito, não existe 100% purificação, isso, aquilo, mas você vai medir os frutos do seu autoconhecimento através do seu nível de purificação, entendeu? Então, o Swami faz uma piadinha e ele disse que os ensinamentos do Vedanta precisam, ele é uma tecnologia, né? Entre outros aspectos, a gente vai ver os pontos, né, que permite a esta tradição, essa sampradaya, ser passada de geração a geração entre professores e discípulos, né? E um dos aspectos dessa tecnologia é a repetição, tá? Essa repetição ela precisa ser o menos monótona possível, porque se fica muito monótona e repetitiva, né, ela fica chata, né? E ela vai perdendo o poder como é que é? Ignition, de criar aquela faísca do autorreconhecimento, entendeu? Aquela faísca que produz o fogo, Hum. né? Ignição. Ignição, produzir aquela ignição do despertar espiritual, assim por dizer. E é por isso que o guru, embora repetindo as mesmas coisas de novo e novo, utiliza exemplos diferentes, palavras diferentes, metáforas diferentes, sabendo que o aluno diante dele está passando por momentos mentais diferentes, e num momentos desses talvez ocorra a mágica da ignição e a compreensão ocorra, entendeu? Então a repetição é uma repetição não totalmente monótona, porque uma coisa é dizer, você é a realidade absoluta. Quando eu estava bem quente nesse processo, antes do auto-reconhecimento, tinha até um cara não sei quem é Adams, como é que é o Adams? Robert Adams, né? Robert Adams. Que o cara, ele foi um discípulo de Ramana, americano, etc, etc, e as palavras dos satsangs dele era simplesmente dizer, você é a realidade absoluta, entendeu? Aí você ouve aquilo ressona, você sente assim, "Ah, eu sou", mas começa a repetir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo aquilo, sem muita criatividade, aí se torna uma repetição mental mântrica, né? Que realmente não é tão eficaz, a menos que prove ser eficaz, né? Então, o repetimento é parte dessa tecnologia. O guru repete o ensinamento neste Chandogya 9 vezes, né? Cada vez desenvolvendo o mesmo ensinamento. Não se, não se trata de uma repetição monótona e totalmente como se fosse uma programação. Estou te programando, você é a realidade absoluta, você é a realidade absoluta. Aí você, sim, eu sou a realidade absoluta. Aí um dia eu estou programado. A programação não se traduz como transformação. A transformação requer uma compreensão profunda do que está sendo dito ali. Entendeu? É muito fácil programar as pessoas, programar as massas, né, de pessoas incautas, né, neste mundo, através da repetição. É um programa, mas um programa espiritual não produz a transformação. As pessoas pensam que o Vedanta é um programa novo, você vai desenvolver uma vassana nova, mas é uma vassana que só serviu o seu propósito se produzir uma transformação, senão a vassana é como qualquer outra. O vassana, o fruto dessa vassana vedântica é uma transformação, e é ali que você coloca essa tecnologia para o teste, né? O Swami faz essa piadinha simpática, dizendo que o primeiro-ministro da Índia foi visitar uma, uma casa de doido, né? Um hospital psiquiátrico, e um interno lá, um paciente, foi lá e perguntou: quem é você? Ele falou: sou o primeiro-ministro da Índia, né? Aí o interno disse assim: ah, já entendi, eu também achava isso quando eu cheguei aqui, você vai melhorar, né?
Eu contei a piada de novo para a esperança que alguém não conhecesse ela ainda, né? Então você diz assim, você é Brahman. Aí o Samsara olha para o guru e diz assim, oh meu Deus, você está precisando realmente de tratamento, né? Porque essa declaração não faz nenhum sentido. Você é o Brahman ilimitado e infinito? Não faz nenhum sentido. Vamos levar esse cara para um hospital psiquiátrico. Esse guru endoidou, né? Então, o Chandogya Upanishad repete esses ensinamentos 9 vezes, não como uma proposta monótona de programação, lavagem cerebral, mas explicando isso de ângulos diferentes, em momentos diferentes, né, com exemplos diferentes, na esperança que a tal ignição ocorra e o indivíduo veja aquilo que não pode ser visto através dos olhos físicos, mas através dos olhos da sabedoria. Você é o tudo, você é livre de defeitos, você é a única fonte de segurança e assim por diante. É uma equação de identidade. Na matemática, a gente sabe o que é uma equação, né? Você pode x, c, d sobre isso, multiplicado por aquilo, é igual a isso, isso e isso. Aí você, o quê? Né? Os símbolos são diferentes. Como é que isso é igual a isso? Aí você tem que trabalhar em cima daquela equação. E nós temos essa equação panichádica que diz você é aquele Brahman ilimitado. Você, o Jiva limitado, é aquele Brahman ilimitado. E ela, no início, parece contraditória, né? Como tornar essa equação compreensível? Se eu preciso de um ensinamento muito bem estruturado, consistente, apresentado e estudado sistematicamente, e depois contemplado em meditação profunda, ou nididhyasana, né? Então, Tvam, a investigação a respeito do termo Tvam, que é o tu, né? Que se refere ao Jiva Atma, corpo, mente e sentidos. Tvam Tat, né? Aquilo, né? Então, aquilo se refere àquilo. Você, o corpo, mente e sentidos, é Deus. Você é. Não, não faz nenhum sentido. Isso é blasfêmia, né? Eu sou Deus, né? Então não faz. Você é aquele Brahman, né? Você é a realidade suprema. Você é algo que não é o Deus Criador, mas é a natureza do Deus Criador, porque só existe essa natureza, tanto do Criador, criação e criatura. Ninguém pode se excluir desta natureza intrínseca de tudo, né? Portanto, aquilo precisa ser compreendido e depois você tem que chegar na equação. No final das contas, você dizer, agora eu compreendi que o Tati, vamos assim, que você é aquilo. Agora eu entendi, eu trabalhei nessa equação, aí bateu, pá. No final das contas, né? Eu lembro no meu tempo de estudante de matemática, de engenharia, né? Que tinha, eu achava muito bacana aquelas equações que levava tempo para você realmente bater, né? Resolver lá. Posso ajudá-lo a entender isso como um fato. O guru repete 9 vezes. Ao final do capítulo quinto do Chandogya, o discípulo, né, o Svetaketu, ele finalmente compreende essa equação, agradece o guru no final do sexto capítulo, né, e deixa o guru, né. No início ele não acreditava, mas por fim, aquela sugestão que no início parecia como que se diz? Abstrata, talvez. É, é, Impossível. impossível, não é incompreensível, inadmissível, né? Inaceitável. Inaceitável. Então, no início, aquela declaração, aquela equação que parecia algo inaceitável, incompreensível, né? Impossível. Como eu, o Jiva limitado, posso ser o Brahmana ilimitado, né? Então, ele não acreditava, mas ele permaneceu lá trabalhando em cima desta equação de identidade por um tempo, até que aquela sugestão se tornou um fato para ele. Então, o primeiro passo é o quê? O indivíduo deve aceitar a sugestão e dar como é que se diz? O Crédito. crédito da dúvida. Como é que é? O crédito da dúvida, não. Como é que é? Benefício. O benefício da dúvida, né? Eu dou o benefício da dúvida, porque
O guru está me dizendo isso. Eu sou um Vaidika, né? Eu acreditei nos ensinamentos dos Vedas como revelações que vieram diretamente de Ishvara e elas provaram serem confiáveis, né? E agora eu cheguei no finalzinho dos Vedas, eles vêm com essas declarações que são absolutamente abstratas, difíceis de engolir, digerir, né? Então, no final das contas, né, eu vou ter que fazer sentido dessas contradições, né? Até que essa sugestão se torne um fato. Então, o que está ali? O indivíduo ele tem que ter uma confiança muito grande nos ensinamentos, né? Então, a confiança nos ensinamentos inicia na confiança na seção do Karma Kanda. São os ensinamentos a respeito de ações e os resultados, que são mais fáceis de serem obtidos e verificados. Sim, funcionam, né? Se eu coloco ações em harmonia ao Dharma, compreendendo o meu relacionamento com o Ishvara, etc., etc., eu vou obter resultados. E esse resultado é um resultado interior, né? Invisível. Eu desenvolvi equanimidade, força, equilíbrio mental, emocional, né? Despaixão, né? Vulnerabilidade, eu diminuí a minha vulnerabilidade, eu estou forte agora, né? Então, a gente vai passando por tudo isso, a gente vai ver que os Vedas funcionam. Então, se os Vedas funcionam, eu tenho um Shraddha suficiente para contemplar a hipótese de que o Veda Anta também funciona, muito embora seja agora num campo muito, muito abstrato, sutil, né? E que requer mais paciência, né? Porque o resultado não necessariamente ocorre a curto prazo. Então, nós vimos aquela história bacana do Karna, né? Que ele foi dito ser o Kunti, que era simplesmente o filho de um cocheiro, até que foi provado a ele que ele era não Brahman, mas ele era um príncipe, era um filho de um rei, né? Então levou tempo para ele aceitar que, por quê? Identificação, identidade. Eu sou identificado como filho do cocheiro. Como é que eu vou mudar essa identificação? Eu sou identificado como Jiva-Atma limitado, corpo, mente, sentidos, experimentando sucessos e falhas, desejos e medos. Como é que eu vou aceitar que eu sou ilimitado Brahman, né? Então, nós temos que, né, dar o benefício da dúvida a essas afirmações com base na confiança que eu desenvolvi através do Karma Kanda dos Vedas e dizer, talvez esse tal de Veda Anta também esteja certo a respeito disso, né? Também, talvez esteja correto a respeito disso. Então, eu continuo. Então, esse Shraddha, essa confiança, essa paciência são indispensáveis, né? Essa confiança, ela precisa ser obtida na seção do Karma Kanda dos Vedas. A ideia de que eu sou corpo-mente é profundamente arraigada na minha mente, a ideia que eu sou filho do cocheiro, foram necessárias muitas conversas, revelações e provas que pudesse validar, né, para o Karna que ele, na verdade, era o Kunti, o filho de um rei, né? Então, o ponto é, a gente ouve essas declarações, que nós somos o ilimitado ser, o limitado Brahman, a limitada consciência, e é muito agradável ouvir todos esses elogios, né? Mas ainda assim, a gente precisa passar por um processo através de todas as revelações dos Vedas, do Vedanta, dos Upanishads, que vão provar, do ponto de vista lógico, entendeu? De que você não é o que você pensa. Daí que a lógica tem que servir como fundamento, tá? Então você tem que passar por essa análise, tem que reexaminar as suas conclusões equivocadas, eu sou o corpo, mente e sentidos, sob a luz dessas lógicas, dessas análises, né? Dessas revelações, de tal modo que eu tenha uma base que me permita, em seu devido momento, aceitar isso como um fato, não como uma sugestão, né? Aceitar como um fato. O auto-reconhecimento nada mais é do que aquilo que era uma sugestão, aquilo que era minha suspeita,
né? Eu suspeito que de repente eu sou alguma coisa outra que o corpo mente. Aí vira um fato. E esse fato é aquela faísca de ignição que é obtida através dessas revelações, como apresentadas pelos textos com a ajuda do professor. Sim, o senhor me apresentou o exemplo do Sol. Pensávamos que o Sol girasse em torno da Terra. Algumas pessoas foram assassinadas porque estavam desafiando o conhecimento do status quo da época, né? E, mas no final das contas, no final a gente compreendeu que não era bem assim, né? A Terra gira em torno do Sol e não o contrário, né? Então são concepções errôneas e infelizmente muitas pessoas elas entram no Vedanta sem ter já uma confiança nos Vedas. Eles entram pela janela do caminho direto, aqueles fragmentos das declarações finais, né? Sem nenhuma base de confiança e mesmo de preparação para evitar essa confusão entre sati e mística, né? Minha natureza corpo-mente e a minha natureza consciência. Aí eles ouvem essas coisas e falam assim, não faz nenhum sentido, porque a minha experiência me diz que eu sou muito limitado e finito, eu vou ter uma data de óbito, já tenho uma data de nascimento, né? E as minhas limitações são evidentes. Como eu posso ser o Brahman ilimitado, a consciência ilimitada? Ok, eu gostei do ensinamento, eu compreendi e agora eu vou meditar profundamente porque eu quero ter uma experiência mística que possa provar que as escrituras estão corretas a dizer que eu sou o Brahman ilimitado. Então, nós vimos isso na aula de ontem, né, até aqui, que nenhuma experiência irá jamais provar a nossa natureza limitada, porque qualquer experiência é limitada por natureza, início, meio e fim, entendeu? Como é que um objeto de experiência que é, né, por natureza limitado, impermanente, temporário, pode ser prova da sua natureza infinita e ilimitada, né? É impossível, né? Tem dizer que você pode receber uma epifania, né? Epifania, você fala assim, oh meu Deus, eu descobri, eu vi, chegou assim, eu sou Brahman, né? Aí depois, né, você pergunta, e agora você é Brahman? Agora não, agora já passou aquela voz, já passou aquela sacada, foi um momento, foi um satori, foi um glimpse, ou como queiramos, né? Então, nenhuma experiência vai provar a você aquilo que você já é, sempre foi e sempre será, somente a compreensão. As experiências vão deixar você só assim, ok, então eu quero que essa experiência seja permanente, porque aí eu vou ter uma convicção permanente de que eu sou Brahman. Essa epifania tem que voltar. Aí você passa a vida toda tentando repetir uma epifania que nunca volta, porque a natureza das epifanias é mais ou menos assim, elas nunca se repetem. Uhum. Então, tudo isso é nonsense, é insensato, né? Não existe epifania que possa resolver esse problema. Eu sou o Brahman sem defeitos, precisa ser compreendido profundamente até que ele produza um efeito transformador. Eu não sou o ser humano mortal e imperfeito, eu tenho que decidir isso, e o processo vedântico nada mais é do que um processo através do qual eu chego a essa conclusão. Dure 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida, duas vidas, eu quero chegar a essa conclusão. Eu sou o Jiva Atma, o corpo, mente, sentidos limitado, mortal e imperfeito, eu sou o Brahman, Satchitananda, consciência, existência ilimitada e além de defeitos, né? E além do tempo, além do espaço, né? Então, este é o processo final da espiritualidade humana. Se eu for me basear na percepção sensorial, experiencial, eu já não vou aceitar, porque a minha experiência diz que eu sou um Jivatma mortal, com muitas limitações, defeitos, né? E defeitos e limitações emocionais, intelectuais principalmente também. E o Vedanta continua afirmando que eu sou livre de defeitos e eu sou ilimitado.
Então, quais dessas conclusões eu devo escolher, né? Quais eu devo colher? E no início, a gente vai escolhendo o Aham Brahmasmi, e muitas, e quase que invariavelmente, digamos assim, né? Ou raramente ela realmente tem um efeito transformador, a menos que o indivíduo seja chato e persista no Nididhyasana por muito tempo, né? Mas ainda assim é sempre aconselhável, né, que a gente não desista, a gente não entregue as pontas, né? Tem uma expressão, entregar as pontas, né? Não sei bem onde que é a origem dessa expressão. A gente não se entrega ao aham, corpo, mente, asmi, entendeu? Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, você fala assim, não, eu ainda considero que talvez eu seja o Brahman ilimitado e infinito, né? É melhor se permanecer na indecisão do que você realmente aceitar eu sou somente o corpo, mente e sentidos, né? Então, o processo vedântico é esse, né? E mesmo que a gente não venha acolher totalmente a transformação de tudo isso, é recomendável que a gente continue a contemplar o Aham Brahmasmi. No outro dia eu escrevi um comentáriozinho numa postagem do Shine World falando sobre isso, né? Porque essa declaração Eu sou Brahman, naquela postagem era mais assim, isso não faz sentido, porque eu sou o todo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu não sou corpo-mente, e por isso eu não preciso ficar repetindo, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, né? E eu coloquei que a repetição é importantíssima, mas é uma repetição para você, com você mesmo, no silêncio da sua mente, do seu coração. Senão é puro exibicionismo, entendeu? Dentro de você, você tem que ficar remoendo tudo isso. Quem eu sou? Eu sou esse Jivatma limitado ou a consciência infinita e ilimitada? Então, você tem que ficar acertando isso, né? Batendo nisso, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até que isso se torne um fato, né? Portanto, o Jnana Yoga, o Jnana Kanda, não deve estar errado, porque eu sou um Vaidika. Eu desenvolvi confiança nos Vedas e os Vedas provaram ser corretos até então. E agora, embora essa seja o desafio maior, assumir, aceitar como fato a minha real natureza livre de limitação e defeitos, ainda assim a minha confiança nos Vedas me permite não desistir, né? Mesmo que os frutos sejam um pouco mais demorados em termos de entrega, né? Todos os meus problemas, como posso afirmar que eu sou livre de defeitos, Brahman? Né? Como eu posso dizer que eu sou a própria natureza Nanda, a bem-aventurança? Esta é a minha real natureza. Como eu posso dizer isso se eu experimento tanta dor? Né? São contradições. Então, vocês já me ouviram dizer diversas vezes que no início eu permanecia confuso. E eu costumava dizer, eu já sei o que que eu sou, mas ainda assim eu tenho a sensação que eu vivo em constante traimento daquilo que eu sou. Era como, para mim, batia como se eu estivesse traindo aquilo que eu já tinha, né, sentido, assim, como ressonância mesmo, né? Eu tinha assim, essa é a realidade, mas por que que eu estou traindo a minha real natureza? A minha real natureza é segurança, é paz, é bem-aventurança, né? Então, o indivíduo tem que continuar. Todas essas duas afirmações são muito fortes, né? Uma é derivada da minha experiência direta como entidade experienciadora, experienciando o mundo, né? E essa é a experiência de todo ser humano, né? Ah, não, todos nós somos seres mortais, né? Veja bem, eu não falei, nós somos corpos mortais, nós somos seres mortais. Não, o corpo é mortal, mas você não é um ser mortal, né? A experiência direta, devido a essa identificação com o corpo físico, diz eu sou um ser mortal. Então, a experiência direta nos diz que eu não sou o Brahman imortal, infinitamente não limitado, né? Então, essa é uma conclusão equivocada, as escrituras dizem, fundada na percepção e na inferência, né? A minha
interação com o campo, as minhas experiências e as minhas conclusões inferenciais a partir das minhas experiências. Então, eu tenho esta conclusão a respeito do Aham, Corpo, Mente, Asmi, que é totalmente fundada na minha interação com o campo, as minhas experiências que me permitem conclusões. O Vedanta diz que essas conclusões são equivocadas porque são conclusões originadas do intelecto humano, entendeu? A compreensão que ele tem das experiências dele, né? Ele fala que se você se basear no conhecimento originado dos humanos através da percepção e das inferências, você só vai obter conhecimentos imperfeitos, tá? Conhecimentos não confiáveis, tá? Então, nós temos o Pratyaksha Anubhava, que é a percepção direta, né? Que nos dá, nos conduz a essa conclusão dita ser equivocada, de que eu sou corpo-mente limitado e finito, né? E a outra é Ishwarakota, Ishwarakota, Shastra, Vakya, né? São as palavras reveladas por Deus através das escrituras, captadas pelos rishis, né? Então, nós temos duas noções aqui. Uma é uma noção fundamentada na minha experiência direta com o campo dos objetos de experiência. Se eu for me basear neste tipo de conhecimento, conhecimento obtido pelos humanos, fundados na percepção e na inferência, eu vou dizer, não, a minha percepção e a minha inferência prova que eu sou um corpo-mente mortal, finito, limitado, cheio de defeitos, né? Mas o Vedanta diz que existe outra fonte de conhecimento, né? Uhum. A outra fonte de conhecimento é o conhecimento védico vedântico, que não foi produzido pelos humanos. Os conhecimentos dos humanos, eles são muito sujeitos a defeitos, porque o intelecto humano é muito limitado, é muito falho, né? Não é assim, Márcia? Uhum. Então, você vai se basear em quê? Você vai acreditar nesse conceito fundado na minha experiência direta, que nada mais é do que a minha interpretação deste intelecto muito limitado, com base nas minhas experiências, né, e algumas conclusões, ou eu vou confiar nas declarações upanishádicas dos Vedas, né? E é aí que você só vai dar chance a essas declarações se você tiver já estabelecido uma certa confiança nos Vedas na seção do Uhum. Karma Kanda, né? Você vai acreditar mais nas revelações dos Vedas, nos conceitos e nas afirmações e declarações obtidas lá no final dos Vedas, ou você vai confiar mais nas suas conclusões fundadas nas suas experiências e suas interpretações intelectuais extremamente limitadas e falhas das suas experiências, né? Por que eu não posso aceitar ambas? Eu aceito a minha e aceito a das Escrituras. E aí, muito simples, as Escrituras nos dizem que você não pode, porque são conclusões contraditórias e conflitantes. Não, eu vou aceitar ambos. Não, nós temos uma equação aqui. Você, o corpo, mente limitado, é o Brahman ilimitado. Você não pode aceitar ambos porque elas se contradizem. Uma equação matemática não pode contradizer. Você tem que chegar ao fim daquele processo até compreender que isso é igual àquilo, entendeu? Matematicamente falando. E aqui nós temos uma equação de tal modo que nós, através da compreensão, nós podemos cancelar as contradições aparentes entre você, o corpo, mente e sentidos, que parece ser, né? Parece não, é limitado, como corpo, mente e sentidos, mas o seu ser é muito além do corpo, mente e sentidos. Eu sou livre de defeitos, né? Como posso aceitar isso? E vice-versa. Atributos supostos podem coexistir em, não podem coexistir em algum lugar, não? Em um mesmo lugar. Em um mesmo lugar. É, não pode existir em um mesmo lugar. É por isso que
podemos dizer, Deus é livre de defeitos e o Jiva é cheio de defeitos, porque nós estamos dizendo o corpo, mente e sentido dos Jivas é defeituoso e limitado. E Deus, Brahman, é perfeito, ilimitado e livre de defeitos, porque nós estamos dizendo o corpo, mente, né, e Brahman. Então, nós podemos dizer que o corpo, mente do Jiva é limitado e Brahman é ilimitado e livre de defeitos, né? Não existe nenhum problema, não existe contradição, porque tem isso e aquilo, né? Isso é limitado, mas aquilo é ilimitado. Por isso que nós, nessa equação, nós temos que compreender o símbolo de igualdade, né? Que significa que é alguma coisa além daquilo que nós imaginamos ser, que é o corpo, mente e sentidos, que é igual à infinitude e à ilimitação e à perfeição de Brahman. E isso não é o corpo, mente e sentidos, mas é a real natureza do corpo, mente e sentidos. Somente assim a gente vai resolver essa contradição aparente, né? A ideia de que Deus é perfeito, que Deus vive nas nuvens e no céu e eu vivo aqui na terra, pagando os meus pecados ou desfrutando dos meus méritos, né? É muito conveniente, porque você resolveu a contradição. Eu estou aqui, Deus está no céu, Deus está nas locas superiores, né? Se aceitarmos isso e aquilo como distintos, então não existe contradição. Se não existe contradição, o Vedanta não é necessário. O Vedanta serve ao propósito de resolver essa contradição. Contradição de identidade. Todo Jiva Atma vive numa crise constante de identidade até que ele resolva esta equação vedântica, né? Cancelando as contradições superficiais e aparentes. Vedanta declara: você era, você é, você sempre será livre de defeitos, livre de insegurança, né? Livre de limitações. Claramente, uma das posições deve estar errada e uma e a outra certa. Certo. Eu devo estudar as escrituras até que eu descubra qual delas é a correta e aceitável e qual delas é incorreta e, portanto, a ser rejeitada, né? Portanto, devemos embarcar nesse processo vedântico de autoinquisição através da luz, né? Na luz dos instrumentos Vedanta, com a ajuda do professor, para determinar se eu realmente sou o Brahman livre de limitações e defeitos ou eu sou o Jiva imperfeito. Para isso, eu preciso de um pramana, um instrumento imperfeito. Swami, antes estava fazendo menção ao fato de que onde está esse Brahman? Será que está na estrutura subatômica do átomo? Ou será que está no cosmo infinito, no macrocosmo, né? Qual tipo de instrumento eu vou usar para buscar esse Brahman? Você não precisa de nenhum instrumento, ou se você quiser apresentar o Vedanta como um instrumento, ou como uma tecnologia, é uma tecnologia muito bem elaborada e estruturada, muito inteligente, que irá mostrar para você que você é o Brahman livre, infinito, e a única fonte de segurança. Então, que instrumento é esse que tipo de tecnologia é essa, né? São as escrituras, né, que vão revelando para o Jiva, criando, né, esta compreensão na mente do Jiva, até que ele compreenda e veja, não com os olhos físicos, né, mas com o olho da sabedoria, que as escrituras estavam certas, porque você não é o que você pensa, você não é o corpo, mente, sentidos, mas você é essa consciência infinitamente perfeita, livre de defeitos e limitada. Corpo-mente vai ser sempre imperfeito. Corpo-mente vai ser, não importa o nível de purificação, vai ser sempre limitado. Tá? Então eu preciso de um instrumento? Sim, mas não é um instrumento. Você precisa de um pramana? Sim, um pramana é um meio através do qual eu obtenho esse conhecimento. O pramana é o Pramana dos Upanishads, essa tecnologia, como eu me referi. Para investigar o cosmos, né, a cosmologia, as estrelas e os planetas, as galáxias distantes, eu tenho que usar um meio que não são os meus olhos físicos, né?
eu preciso de telescópio, né? De instrumentos adequados para ver distâncias, né? Muito galácticas, né? Sem um instrumento apropriado, essa investigação a nível do cosmos resultará em especulações e imaginação. Essa investigação requer sempre um instrumento apropriado. Para chegar à verdade do Aham Brahmasmi, eu sou Brahman ilimitado, eu devo utilizar esse instrumento, este Pramana, este meio através do qual eu vou obter esse conhecimento, né? Que esse Pramana, este meio, essa tecnologia, é chamada de as revelações sânscritas, né? Dos Shastras, né? O Pramana Vina Vichara and Sambhavati. É um instrumento apropriado, é uma metodologia apropriada, como nós sabemos, se eu quiser me tornar um médico, né? Eu preciso de ir numa universidade ou uma faculdade de medicina. Se eu for para uma universidade de engenharia, eu vou obter um outro pramana, um outro meio, uma outra tecnologia, um outro instrumento de conhecimento que vai fazer de mim uma pessoa conhecedor de um outro campo de conhecimento, né? Mas se eu for para a universidade, faculdade correta, eu vou obter o conhecimento da ciência médica, né? Então a gente precisa sempre de um pramana, um meio de conhecimento, uma metodologia de conhecimento, uma tecnologia que nos permita conhecer aquele objeto de conhecimento. E agora, esse objeto de conhecimento, que não é realmente um objeto, é a real natureza do eu, a real natureza do ser, a real natureza de Brahman. E requer um instrumento ainda mais sutil, ainda mais difícil, né? Devido a abstração, né, do que é o Brahman, livre de qualquer atributo, mas ainda assim pura existência e pura consciência. Para chegar a essa verdade, eu preciso realmente de um método, de um pramana, um instrumento, uma tecnologia apropriada. Sem esse instrumento apropriado, eu posso obter conhecimento do mundo do esoterismo, né? Das energias, das vibrações, dos reiki e das transmissões, né? Channeling, né? Tem um monte de coisa no mundo aí do New Age, etc., que não tem nada a ver com a busca da realidade. Raros são os indivíduos no mundo por aí que são realmente espiritualistas, né? Vivem a busca espiritual. A busca espiritual requer um pramana, uma tecnologia, um corpo de ensinamento que permita ao indivíduo investigar a real natureza do indivíduo como o espírito, como a consciência, né? De modo que ele possa decidir, diz, não, não, as declarações dos Upanishads, dos Vedas, no final, elas estão corretas, eu estou enganado. Eu pensava fosse o corpo-mente limitado, infinito, cheio de defeitos, e agora eu compreendi, eu tirei o chapéu para as declarações dos Vedas, né, e aceitei isso como um fato, né? Um fato não precisa ser aceito, quando é fato, é fato, né? Se aceita quando é uma sugestão. E o Swami coloca ali uma pimentinha dizendo assim: nós do Vedanta dizemos que a meditação do silêncio, a meditação de simplesmente observar a mente, observar as coisas ao seu redor, não é um método apropriado para obter o conhecimento da realidade. Porque não existe, não é um instrumento válido, porque não é um instrumento que está investigando a natureza, a real natureza do seu eu, da realidade. Não está contemplando nada. É uma meditação do silêncio. Você quer se livrar de qualquer vrite, de qualquer investigação, pensamento investigativo, ou aquilo que seja, você não quer contemplar em nada, você quer esquecer, você quer o silêncio da mente, porque você quer reproduzir o estado de sono profundo durante o estado de vigília, entendeu? E a mente quase sempre é uma mente problemática, defeituosa, e é isso que compele indivíduos como eu, quando era jovem, de andar, buscar a meditação para ter uma trégua da mente problemática, né?
Mas a trégua dessa mente problemática não irá produzir uma autoinvestigação que culmine com autoconhecimento e libertação, porque não está investigando, não está contemplando, não está questionando nada. Está sendo simplesmente eu quero dormir enquanto acordado. Estamos acostumados apenas a instrumentos que inquiriam ou exploram o mundo objetivo, como vimos no Katha Upanishad. O Senhor destruiu os órgãos dos sentidos ao torná-los extrovertidos. Por isso todos percebem o exterior, mas não o Atma interior. Eu vou dar uma olhadinha nesse verso aqui, em original, porque isso me fugiu. O Senhor destruiu os órgãos dos sentidos. Será que está escrito destruiu mesmo? Eu digo para vocês depois na nossa próxima aula. Mas o Senhor, ele direcionou os órgãos dos sentidos para o exterior, em direção aos seus respectivos objetos, né? De tal modo que o indivíduo fique preso nesse extrovertimento, né? Percebendo sempre o mundo exterior, mas jamais compreendendo a luz da consciência que ilumina e revela o mundo exterior. A luz, né? A gente vê o mundo através da luz da consciência e a gente não vê a consciência do mesmo modo que a gente vê a minha mão e a gente desconta a luz física que está revelando a mão, né? Quais pramanas devemos utilizar para essa autoinvestigação? E aqui o Swami vai desdobrar esta metodologia vedântica, né? Este sistema de investigação, de inquirição, né? De modo muito bacana, dividindo em 6 pramanas, né? A percepção, a inferência, né? O ato de presumir, né? A comparação, etc., etc. Não entrarei em detalhes, porque tudo isso foi já abordado naquela outra introdução, na introdução de um outro curso que ele deu. Ele se refere aqui. Mas, fundamentalmente, nós temos a capacidade de obter conhecimento através da percepção, através da inferência, e aí existem outros meios de obter conhecimento, né? A gente pode obter através do livro também, que é todo ele fundado na percepção e na inferência. A gente pode obter conhecimento através de testemunhas que nos digam que, não, você nunca viu um gato e assim, assim, assado, escrevendo, né? A gente mesmo faz comparações, né? E outras coisas. A palavra. Então, a chave aqui é ver, a gente obtém, a gente faz essa investigação através da palavra, né? Sabda. Então, a palavra. Então, a chave aqui é essa palavra, porque existem dois tipos de palavras, as palavras originadas dos humanos e as palavras reveladas por Deus através dos rishis para os humanos, tá? Então, essas são as palavras das Escrituras que eu tenho total confiança na pureza e como é que se diz? Eficácia, né? O quanto eficazes elas são em resolver o problema do Jiva, tá? E isso é incomparável com as palavras de qualquer guru ou sábios, né, que desenvolveram, se expressaram com palavras, né, sem ter colocado elas, né, contra as escrituras, para ver se realmente está em harmonia. Existem muitas pessoas que ficaram até famosas ensinando, né, não esses gurus modernos, mas ensinando coisas, mas sem jamais ter confrontado aquela sabedoria com as palavras. Às vezes elas são em total harmonia com as palavras das Escrituras, às vezes parcialmente em harmonia. E a vantagem de entrar em contato com essas palavras das Escrituras é que as Escrituras jamais cometem um erro, mas a sabedoria humana, até mesmo a sabedoria de alguns sábios, né, ainda estão sujeitas a alguns erros, né? A gente vai ver isso hoje na nossa aula de sábado, às 3. Domingo. Hã? Domingo. Eu falei de sábado? Às Né? 3. Nessa aula de hoje, domingo, né? A partir das 3, ok? Tá tudo bem aí? Ninguém tem dúvida? Todo mundo motivado? Todo mundo feliz?
Vamos então vamos entrar nesse processo de inquisição e decidir definitivamente, eu sou de natureza Brahman, infinitamente livre e ilimitado. Tá? Hum. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Ishvara. Ok, meus queridos, até mais tarde. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.